Comecei no último domingo uma pequena série de estudos sobre os conselhos finais. E nós estudamos que as cartas de Paulo, as cartas do Novo Testamento, Pedro, Tiago, elas vão finalizar dessa forma, dando alguns conselhos finais, algumas orientações finais. Inclusive esse termo, conselhos finais, você encontra em algumas cartas de Paulo, no final de algumas cartas. E eu quero hoje finalizar dando um conselho para os irmãos, que é a respeito do crescimento espiritual. Nós aprendemos no último domingo sobre os versos 2 Pedro capítulo 3, de 11 a 17, e nós falamos algumas coisas sobre esse texto, e hoje eu quero finalizar esse texto, mostrando o último verso, o verso de número 18, como Pedro finaliza a sua carta à igreja. É assim também que eu quero finalizar o nosso ministério aqui nesta igreja. Você já abriu, amém? Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém, irmãos? Crescimento espiritual, é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. E se eu posso dar o último conselho para os irmãos, é esse: cresçam no Senhor, cresçam espiritualmente em Deus, porque, irmãos, crescimento espiritual não é uma opção para o crente, é um mandamento. Portanto, cresçam no Senhor. Não tem como o crente fugir desse mandamento, assim como de nenhum outro. Mas esse, para mim, o Lucas está pregando uma série aí sobre o principal mandamento, ou o grande mandamento. Esse, para mim, poderia muito bem se encaixar nisso, crescimento espiritual, porque a graça de Deus aqui nessa terra para as nossas vidas está ligado ao nosso crescimento espiritual. Nós provamos da graça de Deus quando nós também crescemos no conhecimento do Senhor. Esses conselhos de Pedro, se você for ler aí todo o capítulo 3, que finaliza a carta, você vai ver que eles servem para todas as áreas da nossa vida, principalmente para aquilo que Pedro está tratando aqui com a igreja, que é sobre a volta de Jesus. Irmãos, o ladrão na cruz, ele não teve oportunidade ou tempo de crescer espiritualmente no Senhor. Ele foi salvo sem passar por esse crescimento espiritual. Isso não foi cobrado dele, ou não será no dia do juízo. Agora, de mim e de você será, porque nós temos a oportunidade, ou nós temos o privilégio de crescer aqui nessa terra, no Senhor Jesus, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. É uma ordenança, e enquanto aguardamos a volta de Cristo, devemos crescer, até o dia eterno, nós devemos passar aqui nessa terra, crescendo e crescendo cada vez mais. Se você for ler todo o capítulo 2 dessa carta, você vai ver que Pedro está falando o capítulo 2 inteiro dos falsos mestres, dos falsos profetas. Falamos um pouco aqui no último domingo. Irmãos, esses homens estão dispostos a tirar a nossa atenção do alvo. Qual é o alvo do crente? O nosso alvo é Cristo, nosso alvo é a palavra de Deus, nosso alvo são as verdades do Evangelho. Mas muitos estão dentro das igrejas querendo nos afastar de tudo isso, tirar o nosso foco daquilo que é principal. Eu aprendi no passado que nós devemos fazer da coisa principal a coisa principal. E qual é a coisa principal do crente? Cristo Jesus, o Evangelho de Deus, as verdades que estão na palavra de Deus. Isso é prioridade para a nossa vida.
E nós alcançamos tudo isso quando nós então estamos dispostos a crescer no Senhor. Pedro vai falar dos falsos profetas. Não se enganem com esses homens. Eles estão dispostos a tirar a nossa atenção daquilo que é principal. Jesus já nos orientou sobre isso. Se você não fez isso, marque esse texto, Mateus capítulo 7, o verso 15 até o verso 20, nós íamos estudar de forma muito profunda esse texto, lá no Sermão do Monte. Finalizando o Sermão do Monte, Jesus também vai falar dos falsos profetas. Mateus capítulo 7, o verso 15, a palavra de Deus diz: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim como toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos frutos vocês os conhecerão. É interessante que Jesus começa esse texto, e se você for ler isso na Bíblia, você está com a sua Bíblia aberta nesse texto, você vai ver que é um parágrafo que Jesus então ele destaca. E Jesus começa esse parágrafo como? Cuidado com os falsos profetas. Então, de acordo com Pedro, de acordo com Jesus, os falsos profetas, irmãos, é algo que nós devemos tomar cuidado. Agora, o crente deve tomar cuidado também com algo muito sério, que também atrapalha a sua vida cristã, que é a falta de crescimento, ou a falta de conhecimento. Porque, irmãos, isso também atrapalha você, isso também desvia o seu olhar daquilo que é principal. Não crescer espiritualmente tira a nossa vida do foco que é Jesus. Não se engane, isso também é um prato cheio nas mãos dos falsos profetas. Quando um falso profeta pega uma igreja que não cresce, ou que não quer crescer, e ele percebe isso, irmãos, ele tem um prato cheio nas suas mãos, e ele faz dessa igreja o que ele bem entende, o que ele bem quer. Por quê? Falta de crescimento. Por isso é importante a questão do crescimento. Por isso eu quero finalizar hoje falando sobre isso. Então, nós veremos nessa noite o que nós podemos aprender a respeito desse assunto, crescimento espiritual. Tanto nos livra dos falsos profetas, quanto mais nos ajuda na nossa caminhada cristã a obedecer a palavra de Deus, que nos diz: olha, vocês não podem ser como aqueles que já desceram da sua posição, como diz aqui no verso 17 da carta de Pedro que nós lemos. E a orientação de Pedro é: pelo contrário, vocês devem crescer. E eu quero explicar para os irmãos o que é crescimento espiritual em primeiro lugar. Quando nós olhamos para esse termo, nós podemos entender que crescimento aqui, na boca de Pedro, significa algo contínuo, algo que nós não devemos parar de fazer, de obter, de buscar. Isso é crescimento à luz de Pedro. E esse termo, quando você vai traduzir do original, significa o seguinte: aumentar o conhecimento. Quando Pedro fala, vocês devem crescer, Pedro está dizendo, vocês devem aumentar o seu conhecimento, ampliar o conhecimento que vocês já têm. Lembre-se, Pedro estava escrevendo para uma igreja, a igreja que estava espalhada, a igreja que estava sendo perseguida, atacada. Pedro olha para esse povo, escreve para ele e diz o seguinte: vocês devem aumentar o seu conhecimento. Vocês já têm um conhecimento acerca de Jesus,
Vocês já conhecem Jesus, agora vocês devem aumentar tudo isso, ampliar tudo isso. Pedro está dizendo, irmãos, que eu e você, nós já temos um conhecimento, e isso é bênção. Não podemos parar por aqui, não podemos parar por aqui. Creio que até aqui nós aprendemos muitas coisas, nós aumentamos o nosso conhecimento. A orientação de Pedro é o seguinte: ora, vocês não podem se contentar com isso, vocês devem buscar cada vez mais crescer no Senhor Jesus, no conhecimento do Senhor Jesus. Crescimento espiritual é o processo de amadurecimento do crente, que começa lá na conversão, no dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Desde então, o Senhor Deus espera que você esteja crescendo. O Senhor Deus espera que você esteja aumentando o seu conhecimento, buscando crescer no Senhor Jesus a cada dia da sua vida. E quanto mais nós crescemos, como diz aqui o nosso texto, irmãos, nós também crescemos em graça. Quanto mais nós crescemos no Senhor Jesus, mais nós provamos da graça dele para as nossas vidas, mais nós provamos da vontade dele para as nossas vidas. A graça do Senhor Deus é quem nos faz crescer, e é o crescimento que nos aproxima a cada dia mais da graça do Senhor. Irmãos, nós provamos mais da graça de Deus quando nós buscamos o conhecimento do Senhor Jesus. Por quê? Simples. A palavra de Deus diz que tudo é por causa de Jesus, tudo está nele, tudo foi criado por causa dele e também por ele. Todas as bênçãos eternas estão sobre o Senhor Jesus, e diz a palavra de Deus que nós devemos crescer nele, buscar a ele, nos aprofundar nele. Gosto muito da fala de Paulo quando ele está preso em Éfeso, e ele então diz que ele não está preso em uma prisão comum, ele diz que ele está preso no Senhor Jesus. É como quem diz: eu estou cercado por Jesus, eu não estou preso por essas correntes, não é esse calabouço quem me prende, é o Senhor Jesus. Paulo estava no centro do Senhor Jesus, conhecendo, se aprofundando. Irmãos, nós também devemos ter esse mesmo entendimento que Paulo. Nós estamos cativos por Jesus, nele crescemos, nele nos aprofundamos, e a cada dia, por causa disso, vamos provar da graça dele. Então, busque crescer, busque amadurecer no Senhor, porque crescimento é isso, é você aumentar o seu conhecimento, é não parar por aqui. Jamais fale: ah não, aquilo que eu já sei sobre Jesus está ótimo. Não, busque cada vez mais, se aprofunde cada vez mais, porque, irmãos, sempre tem algo a mais para se conhecer. Quando o assunto é Jesus, quando o assunto é Deus, sempre tem algo a mais para conhecer. A própria palavra dele diz que há mistérios que nós não vamos conhecer aqui. Isso é uma prova de que nós já podemos e devemos continuar buscando o crescimento, porque há muito mais a se conhecer a respeito de Jesus. E muitos pastores que já passaram aqui trouxeram o conhecimento de Deus para os irmãos. Acredito que nós também, e os que virão também trarão. Portanto, não deixe de crescer. Crescimento a partir de Pedro é aumentar o seu conhecimento, ampliar aquilo que você já tem. Se eu pude durante esse tempo plantar algumas coisas na mente, no coração dos irmãos, a partir da palavra de Deus, eu tenho certeza que aquele que virá continuará plantando, e assim a igreja continuará crescendo. Amém, irmãos? Segundo, crescer até onde? Crescer até a estatura de Cristo. Efésios 4, verso 13, outro texto para você marcar também, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como eu falei, o nosso alvo é o Senhor Jesus, devemos crescer nele e nos aprofundar nele. Então, irmãos, enquanto nós não chegarmos à estatura de Cristo, não devemos parar de crescer, não devemos parar de crescer. À medida do Filho de Deus, a fé plena, nós não devemos parar de crescer. Esse texto mostra que o crente, ele tem como alvo de vida, como meta de vida, chegar bem perto do ideal. Qual é o ideal para a vida do crente? A vida de Cristo. Nós devemos olhar para os evangelhos que narram toda a vida de Jesus aqui nessa terra, e devemos fazer o seguinte, pensar o seguinte: esse é o meu ideal, e eu vou procurar o máximo que eu puder chegar perto desse ideal. Como Jesus viveu a sua vida aqui nessa terra, é essa vida que eu quero para mim aqui nessa terra. Esse é o meu ideal, é o meu alvo de vida. Paulo fala que a igreja podia olhar para ele e imitar os passos dele, porque imitando os passos deles, a igreja estaria imitando os passos do próprio Jesus. Irmãos, é essa ousadia que a palavra de Deus exige de mim e de você, é dizer para esse mundo que está perdido aí fora: olhe para mim, porque eu estou crescendo cada vez mais no Senhor Jesus, e por causa disso, você também pode crescer, você também pode ser guiado até Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. A vida de Jesus aqui nessa terra é o ideal de vida para mim e para você. Não há outro padrão, não há, é Cristo. E nós, como cristãos, como pequenos cristos, vamos também levando esse mesmo ideal para o mundo onde nós vivemos e nos relacionamos, como sal e como luz dessa terra. Esse é o nosso ideal. O crescimento nos leva para mais perto de Cristo, e quanto mais perto de Cristo estivermos, irmãos, iguais a Ele nós seremos, iguais no amor ao próximo, iguais na santidade, iguais no serviço a Deus, iguais no zelo pela palavra de Deus, iguais em resistir às tentações. Tudo isso Jesus fez e muito mais. Qual é o nosso ideal? Sermos iguais a Jesus em tudo isso, e certamente em muito mais que o Senhor fez e viveu aqui nessa terra. Crescer até a estatura do Cristo é muito mais que apenas saber coisas a respeito do Cristo. É muito mais. Muitos se contentam com isso. Eu sei algumas coisas a respeito de Jesus. Isso é muito pouco, irmãos. Crescimento espiritual é muito mais que isso, é muito mais profundo. É você estar cada vez mais aumentando não apenas o seu conhecimento a respeito de Jesus, mas é o seu conhecimento da própria pessoa de Jesus. É conhecer cada vez mais a Deus, é ter intimidade com Ele. Crescimento espiritual não se trata apenas de conhecer um dogma ou uma religião, mas é conhecer uma pessoa, é se relacionar com essa pessoa, é ter intimidade com essa pessoa. Não é conhecimento a respeito de alguém, mas é intimidade com esse alguém. Isso é crescimento espiritual, e é isso que nós devemos buscar. Não se trata de conhecer qualquer pessoa, mas se trata de conhecer a bendita pessoa de Jesus Cristo. Isso é crescimento espiritual, é buscar tudo isso. Então não se contente com saber algumas coisas a respeito do Cristo. Conheça o Cristo. Tenha intimidade com Ele. Como você já sabe, por causa do nosso pecado, nós jamais, irmãos, iremos ser perfeitos aqui nessa terra, como Jesus foi enquanto passou por aqui.
Agora, isso não deve nos impedir de olhar para a vida de Jesus e ter isso como alvo para as nossas vidas aqui nessa terra. Não vou conseguir ser perfeito, tranquilo, vou continuar buscando a perfeição em Cristo. Não vou conseguir na plenitude como Jesus foi, da mesma forma, não, porque sem pecado, sem defeito, sem mancha, foi Jesus enquanto passou aqui. Nós temos mancha, temos pecado, e por isso nós não conseguimos alcançar na plenitude. Mas, irmãos, o alvo das nossas vidas deve ser a perfeição. Por isso que Jesus já disse no seu Sermão do Monte, que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Deus. É nesse sentido, a perfeição é o meu alvo, e eu vou caminhando em direção a essa perfeição, e quando eu morrer, quando for para a glória, aí sim, a plenitude me alcançará, e eu vou ser então perfeito em todos os sentidos que essa palavra traz. Perfeição, devemos buscar tudo isso. E como sempre e de costume, como pastor, eu alcanço um crescimento espiritual. Algumas maneiras para você. Primeiro, não pode ser diferente disso, quando o assunto é crescimento, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque, irmãos, é o ponto de partida para o nosso crescimento. Para saber como foi e como é a vida de Jesus, nós devemos olhar para a palavra de Deus. Não aceite menos que isso para o seu crescimento espiritual. Segundo, ore mais e cada vez melhor. O que é orar mais? É nesse sentido mesmo. Quanto mais oração, melhor. Agora, melhor aqui também é no sentido de qualidade. Pastor, como eu faço para orar melhor? Ore de acordo com a Bíblia Sagrada. Eu comecei uma série nos Salmos, e lá nessa série nós vimos várias etapas, como nós aprendemos com Davi acerca da vida de oração. Davi nos ensina a orar a própria palavra de Deus. Mostrei para vocês aqui no passado, muita coisa que saiu da boca de Davi, isso estava dito no Antigo Testamento, na lei de Moisés, saía da boca de Davi como oração. E hoje nós temos os Salmos para nos ensinar a orar cada vez melhor diante do Senhor. Temos as orientações de Jesus no Sermão do Monte que meditamos aqui, como nós devemos orar como convém. Então, ore, e assim você estará buscando também um crescimento no Senhor Deus. Terceiro, busque as coisas de Deus em primeiro lugar. Não adianta você buscar um conhecimento aprofundado do Senhor e buscar as coisas terrenas em primeiro lugar na sua vida. Cresça espiritualmente, colocando sempre o Senhor e as coisas do Senhor em primeiro lugar na sua vida. Permaneça ou faça parte da igreja. Irmãos, nós não vamos crescer longe de uma igreja local. Não vai acontecer, porque a vida em comunidade também força o nosso crescimento espiritual, nos motiva a crescer. Por isso, permaneça na igreja, também sirva a igreja em seus ministérios. Como nós aprendemos, irmãos, quando nós nos ingressamos no ministério dentro de uma igreja local, como a nossa visão de reino é alargada, é aumentada, como fazer parte de um ministério dentro de uma igreja aumenta o nosso crescimento espiritual. A sua visão de reino, a sua visão a respeito de Jesus, a respeito de Deus, a respeito da obra de Deus, ela será mudada se você se ingressar no ministério de uma igreja local. Procure o pastor, procure o líder da igreja e fale: eu quero servir esta igreja, e você vai provar de um crescimento espiritual. Eu tenho certeza que todos aqui que não faziam parte de um ministério e agora fazem, poderiam dar algum testemunho para você
de crescimento por causa do serviço. E por fim, exerça a comunhão com os irmãos da fé. Exerça a comunhão. Busque o seu irmão, procure o seu irmão, mantenha contato com ele, mantenha comunhão com ele, converse com o seu irmão, leia a Bíblia com o seu irmão, ore com o seu irmão, e você também vai provar de um crescimento espiritual na sua vida. Tudo isso são formas, poderíamos aqui citar muitas outras, mas irmãos, se a gente começa desse jeito, a gente começa bem e vamos terminar bem para a glória de Deus, amém? Então o desejo do meu coração, o desejo sincero do meu coração, é que você continue provando do crescimento espiritual na sua vida. Ou pode acontecer também que você passe a provar disso, para que assim você possa ser cada dia mais parecido com Cristo, não parecido comigo, não parecido com os que já passaram, não parecido com aquele que virá, mas parecido com Cristo. Que você possa aqui nessa terra, mesmo com as suas imperfeições, ter como alvo para a sua vida a vida de Cristo, e assim você vai se parecer com Ele, e como o nosso texto diz, vamos continuar provando da graça de Deus para as nossas vidas, amém, meus irmãos?